né? Ontem tava. Oi, boa tarde. Ontem estava funcionando tão bem, ontem à noite, né? Aliás, eu vou falar para quem tá aqui que não estava na live de ontem para assistir, porque essa daqui é um pouco da continuação. A proposta dessas lives extra da sexta-feira é fazer com que a gente eu tô pensando no nome ainda não sei o nome, né? De quinta é conta pra gente, na sexta eu ainda não sei como que a gente pode chamar, mas eu quero fazer alguma coisa de sexta, assim, mais curto, mais condensado, né? Mais resumido, mais prático e que tenha alguma coisa prática no meio, alguma coisa que eu possa ensinar vocês, que vocês já possam sair fazendo hoje, assim, né? Essa é a minha ideia, essa é a minha proposta. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu tô tentando. Então, essa aqui é a nossa terceira live extra, né? A terceira sexta-feira que eu tô fazendo. Semana passada não fiz por conta de problemas técnicos aqui, fiquei sem internet, precisei trocar o modem, foi assim, uma coisa não funcionava. E ainda tô vendo aqui que tá com um delay grande, mas aí pode ser que seja normal lá da plataforma e nem tenha nada a ver aqui comigo. Acredito que não tem nada a ver aqui comigo, porque não tá travando, então ontem foi super legal. Gente, eu acho que eu vou começar, porque a proposta é que seja mais curta, que seja mais fluida, assim, né? Então eu vou começar. Quem for entrando depois, e também fica gravado, aí quem quiser assistir lá, a gente depois manda pro YouTube, pro Facebook, ficam nas três plataformas aí que eu mantenho, né? Eu mantenho essas três plataformas, ok? Então, YouTube, Facebook e Instagram. Então, vamos lá, né? Então, ontem no Conta Pra Gente, a gente falou sobre paixão versus amor, mitos e verdades. Então, a gente desmontou alguns mitos ali, falamos sobre algumas verdades, né? Algumas realidades. E olá, boa tarde. Hoje eu tô conseguindo acenar para todo mundo, eu tô feliz, então eu tô acenando para todo mundo, porque esses dias. Ah, obrigado, Rô. A Rô tá dizendo que tá super ok a transmissão. Tá sim, mas tá com um delay, porque eu tô com outros. Eu tô aqui, ó. Eu tô me vendo aqui. E, nossa, eu tô muito na frente do que tá aqui aparecendo. Então tá. Mas a transmissão tá boa, eu tô vendo que tá boa, sim. Mas obrigado. Então, eu comecei falando de ontem, né? Que a live de ontem é super importante para que a de hoje corra legal, para que tenha uma compreensão, porque eu não vou ficar dando teoria hoje como eu dei ontem, apesar que eu também não gosto muito das teorias, então eu vou assim meio que num bate-papo descontraído, num bate-papo gostoso, para a gente poder falar de assuntos que são muito sérios, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Era Ponce, eu sou psicóloga e eu procuro nesses espaços aqui trazer conhecimento, disseminar conhecimento para que vocês possam também disseminar esse conhecimento para outras pessoas, né? Então eu peço aí para que curtam, para que curtam o vídeo, para que compartilhem o vídeo, porque sempre tem alguém precisando de alguma coisa que a gente vai falar. Eu sempre tenho é, respostas dessa forma. Nossa, eu fui assistir, eu olhei lá o teu, achei que não tinha nada a ver comigo, mas eu assisti e pô, você falou uma coisa que veio super a calhar e tal. Então sempre tem alguma coisa. E a gente acredita que o conhecimento, né, primeiro que não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço, e segundo que ele é a chave, né, para que você possa se entender, entender o mundo, entender as outras pessoas e conquistar aquilo que é a, o nosso maior desejo, assim, o desejo de todo psicólogo, todo psicoterapeuta, né, é que a pessoa alcance bem-estar emocional. Então, o meu objetivo primeiro aqui é a questão do bem-estar emocional. Então, é, e a gente acredita muito que através da autorregulação emocional, então do autoconhecimento, a gente consiga fazer isso. Então, esse espaço é dedicado a isso, tanto o espaço da quinta-feira, o Conta Pra Gente, quanto esse agora, que é uma sementinha que a gente está plantando aqui, que a gente está começando a mexer, a regar, né, para ver o que nasce aqui do projeto. Mas vamos lá então. Então, ontem a gente falou de mitos e verdades envolvidos nas relações
de amor e paixão, né? A gente deixou bem separado o que que era paixão, o que que era amor, a gente deixou bem claro isso. As pessoas é, interagiram, foi bem comigo, me mandaram, eu recebi um monte de mensagens pelo WhatsApp, né? As pessoas que têm o meu contato, é, no direct, né? Então eu acho que foi bem bacana, acho que pegou as pessoas. E teve um ponto ali, né, na live de ontem, que foi sobre as conexões, né? Porque eu disse que no amor, o amor era uma coisa, era uma conexão tão grande entre duas pessoas, né? Uma conexão que às vezes até transcendia o entendível. Eu tô assim inventando uma palavra agora, né? Transcende o entendível. Às vezes a gente quer entender que conexão é essa que existe entre as pessoas que se amam e a gente nem consegue entender, às vezes nem as pesquisas. Por isso que esse tema amor é tão polêmico em tudo, em todos os setores, mas principalmente quando se diz de psicologia, é muito, a gente nem tem definição para isso. Alguns autores se arriscam a definir, então cada um põe lá a definição em cima das suas pesquisas, mas a gente não tem exatamente ali uma definição, né? Uma pesquisa que fale, olha, é isso. Então o que a gente leva, o que a gente brinca bastante né? É que na medicina e no amor nem sempre e nem nunca. Então é assim que a gente leva, né? Então a gente falou bastante dessa conexão, porque é o que realmente mais impressiona, né? É, dessa coisa que liga as pessoas, né? Que é uma conexão de você é, do teu coração bater na mesma frequência do outro, que significa isso que eu tô falando fisicamente? Não, mas do ponto de vista emocional, de você entender, de você pescar o que, que o outro tá querendo, o que, que o outro precisa. Então, essa conexão, né, muito necessária dentro das relações de afeto, de amor, né? Só que dentro dessas conexões existe a comunicação, né? Então a gente vai dar seguimento hoje falando aí dessas conexões no sentido da comunicação. Então a comunicação dentro das conexões amorosas aí, né? Então a gente falou bastante ontem sobre mitos e verdades. E aí no final eu joguei a seguinte questão, né? E aí, pessoal, vale a pena investir no amor, né? E eu fiquei até um pouco de receio, porque eu falei algumas coisas, porque a gente trabalhou com bastante enquetes essa semana, né? E nas enquetes, assim, não a maioria, mas muitas pessoas acreditam que amar é sofrer, assim, né? Que amar traz um sofrimento. Algumas acham que depende ali do parceiro, tal, mas tem ali, não foi a maioria que achou isso, mas tem uma quantidade importante de pessoas, inclusive 2% das pessoas que responderam às minhas pesquisas disseram que amar é sofrer, que isso é uma absoluta verdade. Então, a gente no final perguntou isso, né? E aí, vale a pena investir no amor mesmo sabendo que não é fácil, mas também não é sofrer, pelo amor de Deus, isso é um mito, né? Então, dizer que amar é sofrer é um mito. E em pensar que eu tenho aquele álbum, quem é aí, quem foi adolescente aí nos anos 80 sabe o que eu vou falar. Tinha um álbum lá, né, que chamava Amaré. Então tinha umas figurinhas bonitinhas, eu tenho esse álbum até hoje, as meninas todas encapadinho, com um papel não, com um plástico rosa transparente. E lá tinha, amar é sofrer. Eu nunca vou esquecer dessa figurinha, né? Que amar era sofrer. Mas é bonitinho, bonitinho. E assim, muita gente, então, acreditando nisso. E mais no final as pessoas, né, todas que participaram, não, vale a pena, sempre vale a pena, tal, né? Mas a gente sabe, né? Então a gente sabe o quanto as relações humanas são difíceis, né? Qualquer tipo de relação humana é muito, mas muito difícil mesmo e complexa, né? E quando se trata da comunicação humana, mais complexo ainda. E quando se trata de comunicação humana dentro de uma relação amorosa, aí essa dificuldade a gente pode elevar ela à 10ª potência, tá? Porque daí a dificuldade fica muito grande mesmo, né?
Mas dizer que é difícil não significa que é impossível e muito menos que implica em sofrimento, ok? Então isso tem que ficar bem claro aí para nós, né? Outra coisa muito importante que a gente falou ontem, até anotei aqui, foi do quanto é necessário, né? Eu já falei agora anteriormente, mas do quanto é necessário existir essa conexão entre o casal. O quanto isso deve acontecer, né? E o que que é essa conexão? O que que é? Do que eu tô falando, né? Então, é conhecer a necessidade do outro, como eu falei agora há pouco. Se você não sente, se não tem uma coisa natural que traz para você esse sentimento, né, da necessidade, das necessidades físicas e psicológicas do outro, né, mais no sentido psicológico, mas tem a questão física também, né? É, se você não tem você pode não, você pode e deve construir essa conexão, né? E como? É procurando entender o outro, é procurando saber como é que o outro está, do que é que ele precisa, quais são essas necessidades dele, quais necessidades dele o mundo não está atendendo, quais necessidades dele essa relação de vocês não está atendendo. E vice-versa, né? Não é só você em relação ao outro, mas o outro em relação a você também, tá? Então, essa conexão é conhecer as necessidades, é conhecer de modo profundo as necessidades do outro e querer, poder, em primeiro lugar, poder e querer, né? É, oferecer isso para o outro, dar isso para o outro. Por isso que eu disse é poder, porque às vezes você não pode, mas é poder e querer oferecer isso ao outro para que ele sane, para que essas necessidades se satisfaçam, para que ele satisfaça essas necessidades, né? Então, e isso vindo dos dois lados, isso dos dois lados. Então é muito importante você poder é, acolher essas necessidades, né? Então, acolher necessidades emocionais ao invés de julgar as necessidades emocionais. Isso é conexão, né? Isso é importante a gente ter ao lado da gente. Alguém que reconhece aquilo que a gente precisa e que pode nos oferecer e que se não pode oferecer, que ofereça pelo menos o acolhimento, né? E não ofereça de modo algum o julgamento. Então, isso é a grande conexão. Só que isso é óbvio, como somos seres humanos, eu acabei de falar, as relações humanas, a comunicação humana, isso passa muito, né? Passa muito pela comunicação, demais pela comunicação, se não quase que 100%. A comunicação ali fazendo esse papel, a comunicação ali trazendo isso para as pessoas, né? Então, toda dificuldade que se estabelece nessa conexão, geralmente, ela vem de onde? Da comunicação, né? Eu, quando atendo lá em terapia de casal, a gente percebe isso, porque as pessoas vêm com necessidades, né? Com uma necessidade humana, né? Não satisfeita, né? Ou fora do relacionamento ou dentro do relacionamento, mas chega dentro do relacionamento e não tem o acolhimento disso, de uma coisa que está acontecendo fora, vocês me entendem? Por exemplo, a pessoa está tendo um problema lá no trabalho, e aí chega em casa, mistura tudo e acaba, sei lá, ficando nervosa, descontando ali na família. E precisa que tenha o outro esse entendimento, olha, tem uma necessidade dele que não está sendo satisfeita, essa necessidade lá fora. Então eu vou acolher ao invés de julgar. Eu não vou chegar para ele e falar: olha isso aqui, você vem e desconta na gente, a gente não tem nada com isso, desconta em mim que não tenho nada com isso, né? Então isso é julgar, né? Precisa isso ser acolhido e não julgado, tá? É bem difícil? É bem difícil. É claro que é bem difícil, né? E como eu disse, passa pela comunicação, porque às vezes essa pessoa não tem essa necessidade satisfeita fora de casa, ela entra
né? Ela já sabe que ela vai ser julgada, ou nem sabe, mas também não sabe nem o que está sentindo, não sabe nem qual é essa necessidade, vai precisar parar um pouco para entender qual é essa necessidade, para entender, ter uma conexão com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, isso é outra coisa muito importante. As pessoas que são desconectadas com as suas próprias emoções, por isso esse nosso trabalho aqui, que a gente acredita muito na educação emocional, então as pessoas que são desconectadas com a sua própria emoção, elas não são capazes de codificar aquilo, de dizer, de materializar isso. Olha, eu estou me sentindo assim, né? Então, às vezes mistura tudo mesmo. E aí é na comunicação que isso pega muito pesado, tá? E aí tem uma coisa, né, muito importante aí dentro, quando a gente tá falando de casais, né? A gente está basicamente aqui falando hoje de casais homem e mulher, né? Porque quando você tem duas mulheres, então eu acho que esse problema, não é que esse problema não existe em casais é, de lésbicas ou em casais de gays, não é que esse problema não existe, ele existe, mas ele é menor. Porque você é duas mulheres com duas mulheres. Então são duas cabeças femininas pensando. Ou então dois homens, são duas cabeças masculinas pensando. Então a maneira de agir vai ser mais ou menos parecida. Quando a gente chega no casal hétero, é que aí às vezes a gente tem um problema maior. Não é que os outros não tenham, por favor. Mas eu não vou entrar muito nesse. Porque senão a gente vai ter que ficar explicando muita coisa. Então, eu vou falar hoje um pouco mais aqui, especificamente de homens e mulheres, mas cada um adapta aí para sua realidade. E também tem a questão, é, assim, de você. é, Como é que eu vou dizer isso? Agora me pegou. Adapta para a tua realidade e veja qual é o nível de comunicação que tem aí na sua relação, tá? Independente de que tipo que é, se é homem com homem, se é mulher com mulher e se é mulher com homem. Aqui a gente não tem preconceito, aqui, pelo amor de Deus, né? Na psicologia for ter preconceito, eu não sei mais aonde não teria. Tomar um chocotino aqui quentinho porque tá frio. E a garganta vai falhando, a gente fala muito. Então, por que que eu dei essa explicação aqui agora? Pelo seguinte, tem um livro antigo, né? Eu acho que é lá do fim dos anos 80 ou início dos anos 90, eu não sei, que chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Certamente vocês conhecem esse livro. Certamente. Ou já ouviu falar. Eu nunca li. Eu, pessoalmente, não li, tá? Mas eu já acho o título sensacional. Acho que não precisa escrever mais nada lá dentro. Porque o título é sensacional. Já dá pra gente entender. Porque é mais ou menos isso, gente. É mais ou menos isso mesmo. Homens nasceram num planeta e mulheres em outro. São planetas diferentes e que depois tem que conviver. Imagina um marciano conversando com uma venusiana, né? Ou vem um marciano conversar comigo aqui da Terra. Pô, a gente não vai, não precisa ir muito longe, né? Então põe eu aqui falando com um japonês. Falando em português, o cara falando em japonês, né? Então são mundos muito diferentes, né? São coisas muito diferentes. E a gente consegue resolver isso? Sim, a gente consegue resolver isso, mas a gente tem que entender que somos diferentes, tá? Então aqui por isso que eu citei essa coisa de homem e mulher. É por conta desse livro que fala: homens são de Marte, mulheres são de Vênus, tá? Porque esse escritor ele se baseou bem nas experiências, né, de casais héteros, não significando que não exista nos outros casais. Com certeza existe, tá bom? É, Então, biologicamente, homens e mulheres têm uma constituição diferente. Não adianta. Não adianta. Quando existe aí o feminismo brigando por igualdade, não é igualdade nesse sentido, no sentido biológico, no sentido psicológico, porque aí é diferente mesmo. É no sentido de oportunidades, é no sentido de tratamento a igualdade, né? Que mulheres sejam tratadas pelo mercado de trabalho, seja lá pelo que for,
do mesmo jeito que homens são tratados e que mulheres tenham as mesmas oportunidades que homens têm. É nesse sentido. Não é de sentido que mulher é igual a homem, porque não é. Em constituição física, não é. A primeira coisa que não tem como ninguém discutir isso comigo, homem não gera um ser humano e mulher gera um ser humano, então já é diferente por aí. Então, biologicamente, nós somos diferentes. Psicologicamente, nós somos diferentes. Muito diferentes. E é aí que dá o pepino. E é aí também que tá toda a beleza dessa conexão que eu falei, né? É aí que tá toda essa beleza. Porque somos muito diferentes mesmo. E conseguir arranjar isso, sabe? Conseguir arquitetar isso de uma tal forma, acomodar isso de uma tal forma que fica bonito, sabe? Nossa, isso é lindo, isso é muito bonito e tem muita gente que consegue, né? Então, se somos tão diferentes assim, será que a comunicação ia ser igual? É óbvio que não, né? Então vamos ver lá, eu coloquei ali, né, o que que eles e elas esperam, né? Então a gente já vai começar a entrar um pouquinho nesse assunto. A mulher quando tem um problema, eu vou jogar a questão para vocês. A mulher quando tem um problema, uma questão que tá ali com ela, o que que ela quer? Pensem aí. Se quiserem escrever também. É que tá com um delay, então vai demorar um pouquinho para chegar para mim. Então talvez eu já esteja em outro assunto. Mas o que que a mulher quer? Né? Ah, quer falar. Gente, nós mulheres, então eu vou me incluir. Nós mulheres, a gente quer falar. Eu não lembro mais quantas palavras uma mulher fala por dia. Tem lá, já fizeram essa contagem, né? Mulheres, é um absurdo da quantidade de palavras que mulher fala por dia. Em contrapartida, homens, tipo, é metade, né? Então, a mulher quer falar. A mulher, ela tem necessidade. Então, isso é nosso. Isso não é bom e nem ruim. Isso é nosso, isso é feminino, isso é de mulher. Então, a gente quer falar, 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 falar. A mulher quer falar. Ela quer resolver. Ela quer, sabe? Não, você e a gente tem uma capacidade, a gente tem uma capacidade inacreditável, né? De guardar coisas, né? Então você vai chegar e você vai falar assim, nossa, em 1875, às 19h32 e meio, no aniversário de 82 anos da sua avó, você me falou isso, isso, isso e isso. A gente tem essa capacidade. A gente tem essa capacidade. Esses dias aconteceu uma coisa comigo que foi muito engraçada, né? Com meu filho, que é homem, né? Ele me falou uma coisa, eu guardei, ficou guardado. Dali uns dias ele me falou outra, eu guardei. E depois de uns outros dias eu concluí uma coisa. Ele fez uma determinada coisa, eu falei, nossa, então você tá assim, assim. Como é que você sabe disso? Como é que você descobriu isso? Eu falei, não, descobri. É que no tal dia você falou tal coisa, depois no outro você falou outra tal coisa, eu subentendi. Então a gente tem, e ele fica assim, ó, né? E eles têm isso, né? A gente tem isso de conseguir pescar essa comunicação, aliás, até essa comunicação não verbal, nós mulheres temos uma capacidade inacreditável, todo ser humano tem, mas a mulher tem muito mais de pescar o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo. Não é difícil mulheres chegarem para mim e dizer, ah, eu sou uma excelente detetive. Todas nós, acho que tem no sangue, né? Porque a gente pesca essas coisas muito rapidamente. Então, e homem não tem isso em compensação, eles têm outras coisas, né? Que são excelentes e que nós não temos. Então, por exemplo, o raciocínio lógico, aquele raciocínio mais direto, mais reto, mas tem até um outro livro que é do Isami, eu acho que é do Isami Tiba, eu acho, não vou afirmar, que é Homem, Cobra e Mulher Polvo, que é exatamente isso. Ele fala, o homem é assim, ó, pá, é uma linha reta. Ele tem um foco, tá, ele vai. A mulher não, vários tentáculos. Então ela consegue ser profissional, ela consegue ser mãe, ela consegue ser dona de casa, ela consegue ser filha, ela consegue fazer o artesanato, ela consegue meditar, ela consegue. O homem, né, ele não consegue. Ele vai resolver uma coisa, né? E a mulher tem essa capacidade dos tentáculos. Você não vê agora nessa pandemia, eu tô ouvindo demais as pessoas falarem, as mulheres, né? Falar, pô, estamos os dois em casa, em home office, os dois.
Mas ele se tranca no quarto porque ele tá trabalhando. Então, ele não consegue atender as demandas da criança, ele não consegue, olha, o atrasado, aquele que sempre chega e diz que eu posso começar, chegou atrasado, mas tá bom, deixa eu acenar pra ele aqui, o Léo. Então, a mulherada tem reclamado muito disso, né? Que elas não, elas levantam, fazem ginástica, vão trabalhar home office, cuida da aula online das crianças e tal, e o camarada tá trancado no quarto, só naquilo, né? Então, então, a mulher tem muitos tentáculos, ela tem realmente essa capacidade, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a mulher quer é falar, 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 e ela precisa falar, 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 tá? E aí, como eu falei, sim, nós queremos falar, eu me incluo, né? Eu sou assim também, então, mas eu me considero uma pessoa em desconstrução, me considero uma pessoa que estou aprendendo, né? A me relacionar de uma forma, de outra forma, né? De uma forma alternativa, né? Então, assim, eu já me percebo, então eu percebo quando eu tô nesse excesso do querer resolver, do querer dar detalhe, do querer explicar e do querer, né? Eu já percebo, então assim, falo, opa, peraí, tem um limite aí, eu não posso ultrapassar esse limite, eu tenho que recuar e tal. Então a gente precisa desconstruir um pouco disso na gente, né? Para poder é, tentar essa comunicação de uma forma melhor, ok? E com eles, como é que é? Vamos pensar agora nos homens. O que que eles querem na contrapartida? Porque de um lado tem a gente querendo falar, 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 explicar e dar detalhes e mostrar e dar a data, o horário e todos os detalhes, as provas possíveis, imagináveis. O homem quer o quê? Vamos pensar um pouco. Sim, sim, exatamente. Ele quer o contrário. Homens querem ficar quietos. Eles não querem falar, tá? Eles querem digerir sozinhos. Isso também é uma característica masculina. Então não é um problema com o seu marido, com o seu namorado, com o seu parceiro, não é com o seu filho, não é. É uma característica masculina, tá? Então eles querem ficar sozinhos. E como tem lá no Shrek, eu sempre lembro de uma frase lá do Shrek, quando dão uma missão para ele de buscar a princesa, né? Tirar a princesa. E aí ele pergunta onde é que a princesa tá, né? E falam para ele que ela tá no quarto mais alto, do castelo mais alto, da montanha mais alta. Então, assim, é para lá que eles querem ir, né? Eles querem ir para o lugar mais isolado possível, né? Lugar que eu digo dentro deles. Eles querem ir para o lugar mais isolado possível para poder digerir toda essa situação, para resolver essa. E então, olha como fica difícil, porque de um lado tem um que quer se isolar e do outro lado tem outro que quer. Como é que faz isso? Como é que resolve esse negócio? Tá? Então, resolve do jeito que eu falei inicialmente, com essa conexão, né? De um compreender as necessidades do outro. Então eu conheço e compreendo as necessidades. Que é lógico que eu estou falando de características aqui, mas eu vou ter homens dentro dessa característica que vão ser mais que vão se isolar menos, homens que vão se isolar mais, mulheres que vão falar menos, mais fechadas, né? Dentro dessas características você tem as variações. Com certeza aqui a gente vai ter variação. Então cada caso é um caso, é particular, mas a gente tem esses dois polos, que é uma característica marcante, por isso lá, uns de Marte, eles de Marte e elas de Vênus. Então a gente tem essa característica marcante, né? Então como fazer, né? Então quando você percebe, então essa necessidade, né? Tem essa percepção, né? Um passa a respeitar o espaço do outro, não invade, respeita muito. Então, assim, no caso da mulher, por exemplo, percebeu que o cara tá nessa de querer, não querer mais falar e querer estar sozinho e tal, é, vai ter que ter um esforço seu. Por isso que tem que ter o autoconhecimento, por isso que tem que ter o auto.
né? A autopercepção. Então eu vou fazer o quê? Eu não vou invadir, eu vou respeitar, eu vou lidar com as minhas questões de uma outra forma. Então eu tô com essa necessidade de falar absurdamente, eu vou lidar com isso de uma outra forma. Que forma? Puxar a sardinha pro meu lado, fazendo psicoterapia, por exemplo. Mas tem outras formas também, né? Tenho muitas outras formas de você. E também processando isso e tal, né? O homem, ele espera o silêncio e a mulher espera a resposta. Mulher quer resposta e homem quer silêncio. Então, aliás, mulher quer muitas respostas, por sinal, né? Uma resposta para ela, uma explicação, não. E às vezes o homem ele é tão prático, né? Tão direto, ele dá né? Às vezes você tá ali achando mil coisas, o cara, sei lá, te falou duas palavras e você fala, nossa, com mil interpretações a respeito daquilo, e o homem fala assim, não, era só isso. É muito engraçado. Então a gente passa por isso, eu passo por isso, né? Todas as mulheres passam por isso. Mas o importante é, como eu disse, perceber, então, tudo isso, ok? É, e é nesse ponto, né? É nesse ponto que um casal com boa conexão, com boa percepção de si mesmo, entende essa necessidade e dá para o outro. Lembra que eu falei que a conexão é poder perceber o que o outro necessita e poder e querer dar para o outro o que ele precisa. Então, dar para o outro esse tempo, esse espaço, né? Confiança. E no caso da mulher, né? No caso da mulher, é que aqui nós estamos falando que da mulher respeitando o homem, mas e o contrário, né? Como é que faz, né? Se ela for capaz, né? Se o cara for capaz, né? De perceber isso na mulher também, de qual é a necessidade dela. Putz, olha aqui, eu tô querendo ir lá pra torre mais alta da montanha mais alta, mas a minha companheira ela tem necessidade de falar, então eu vou entender que isso também é uma necessidade humana. Então ele tem que entender também, então ele tem que ter essa conexão. Não é só a mulher que tem que ter essa conexão, é dos dois. Os dois têm que ter esse entendimento. Então, é aí que entra, né, mais uma vez a comunicação. Então esse cara ele tem que poder e querer dar isso para ela. Isso o quê? O acolhimento. Porque nesse momento ele não é capaz de discutir, ele quer ficar quieto, não quer? Mas ele tem que acolher ao invés de julgar. Ah, você fala demais, você só quer falar. Isso é julgar. Então, a conversa como deveria ser: olha, agora eu preciso ficar sozinho, eu entendo a sua necessidade, eu imagino que eu posso me esforçar para imaginar o que você está sentindo nesse momento. E assim que eu me sentir pronto, né, a gente vai conversar, tá? Enquanto isso, vamos ficar quietinho. E você pode até ficar quietinho fazendo coisas juntos, mas deixar aquele assunto para lá. Então dá para assistir um filme, dá para ouvir uma música, dá para fazer outras coisas, mas isso tem que ser comunicado. Não é simplesmente deixa para lá, como se nada tivesse acontecido. Então, vamos se nada tiver acontecido, vamos ali assistir um filme, depois isso passa. Não, não é isso. Vocês podem até assistir um filme, vocês podem até ir jantar, vocês podem até fazer outras coisas, desde que isso esteja comunicado. Então, olha, eu estou no meu tempo de processamento, eu entendo que você quer conversar e nós vamos conversar, mas é assim que eu me sentir mais pronto, não com tudo processado, mas mais pronto assim que eu puder te dar essa conversa, tá? Então o importante aqui é a empatia, gente. Então assim, a empatia aqui é o mais importante, tá? Então, de ambas as partes, ter a empatia é tentar se colocar no lugar do outro. Primeiro, saber que existem essas diferenças. Então, saber que existem essas diferenças é fundamental. É para lá de importante. É muito importante, tá? É, mas se empatizar, né? Então eu imagino, eu posso, ó, uma frase para se dizer bem legal. Eu posso, isso para qualquer situação de empatia. Eu posso tentar imaginar como é que você está se sentindo. Isso é acolhimento, é empatia e é acolhimento. Então, se um homem soubesse dizer isso para uma mulher, hum,
eu tenho quase certeza que todos os problemas do mundo estavam resolvidos. Assim, problemas de casais, estou dizendo, né? Assim como mulheres também, né? Poder dizer isso, olha, eu posso imaginar como é que você está se sentindo. Eu posso tentar imaginar, eu talvez não consiga entender, mas eu posso tentar, eu posso me esforçar, tentar imaginar como você está se sentindo. Entenderam? Agora tem um detalhe. Tem um detalhe aqui. Se esse camarada que se coloca nessa posição de ter que digerir, de ter que ir para a montanha mais alta, lá, para o lugar mais alto, se esse camarada também nunca sai de lá, né? Nunca mais quer voltar ao assunto, nunca mais quer falar sobre aquilo, daí também não vale, né, gente? Aí também não vale. Aí de nada vale todo o esforço que a companheira tá fazendo se o cara não quer mais sair de lá, né? Ou então sai daquele jeito que eu falei, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, ele digeriu, pra ele tá tudo bem, então, né? Aí o cara faz a digestão do negócio, pra ele tá tudo bem, já passou, já foi, já vi vários. Em terapia de casal eu vejo isso direto, né? O cara fala, não, mas olha, ela quer ficar voltando no assunto, isso aí já foi, isso aí acabou. Não, peraí, meu camarada, peraí, meu caro colega, né? Passou pra você, que foi lá pro castelo, foi lá pro seu spa particular e, né, reorganizou tudo e resolveu. Mas pra ela não, ela tá engasgada com o negócio, então ela precisa daquela conversa que a gente disse. Ela precisa do acolhimento, ela precisa da conversa, né? Porque o cara que faz isso, né, aí não é mais conexão, aí tem outro nome, aí não é conexão, aí é egoísmo mesmo, aí tem nome de egoísmo, né? Então, é, de repente, no casal tem um que faz todo um esforço para coisa andar e o outro, né? Mas isso pode ser o contrário também, né? Não tô falando do homem aqui, porque como a mulher quer falar, quer falar, quer falar e o cara não quer, então muitas vezes ele tem a chance, às vezes ele resolve mais rápido e certamente resolvem, porque eles são mais fácil assim como eu disse, é, da coisa quase que matemática, é muito racional, né? Então tem os que não são, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando aqui de maioria, não tô falando de todo mundo, tá? Então, o homem geralmente ele é muito racional. Então, às vezes ele resolve, nossa, resolve sair lindo, pleno, maravilhoso, e a coitada tá ali se remoendo, se rasgando, esperando a tal conversa que ele disse que ia ter. Só que aí o cara não quer mais, não, deixa pra lá, como eu disse, né? Aí não, gente. Aí, meu caro colega, meu nobre colega, camarada, meu irmão camarada, tu tá numas de egoísmo que precisa ser desconstruído, para não dizer destruído, mais do que rápido. Mais para ontem, né? Então, é assim que se dá, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Como a ideia é fazer uma live mais objetiva, meio que masculina, né? Mais objetiva e mais rápida, eu trouxe isso para vocês, né? Então, de vocês aprenderem um pouquinho a construir essa conexão, né, através da comunicação, então entendendo que os seus parceiros são diferentes de vocês e que a gente precisa é, se empatizar com o outro, a gente precisa querer estar ali, a gente precisa querer oferecer o acolhimento, a gente precisa acolher para poder ser acolhido também. Então, sempre numa relação de troca, sempre numa relação de troca e sempre numa comunicação que a gente chama de comunicação não violenta. Né? Que é uma comunicação violenta? É essa que eu agora há pouco dei o exemplo do homem falando para a mulher: olha, eu entendo, eu posso imaginar como você se sente, mas eu entendo que você quer falar, mas nesse momento eu não tenho condições, eu não posso satisfazer suas necessidades emocionais nesse momento, porque eu também não tenho condições emocionais de fazer isso, então me dá um tempo, né? Então isso é comunicação não violenta. E por outro lado, você comunicar o que você está sentindo também é comunicação não violenta. Então,
né? Olha, eu estou me sentindo triste, é, eu estou me sentindo, não é, eu tô me sentindo abandonada, eu estou me sentindo subjugada, não, não é nada disso, é falar, olha, tem um sentimento aqui que me deixa, né? Eu gostaria de ser mais compreendida, eu tô entendendo que eu não estou conseguindo ser compreendida, pode ser que eu não esteja conseguindo explicar, então por isso que ninguém está me compreendendo, nem mesmo você. Então, é uma maneira de falar diferente, né? Sempre levando as emoções em consideração. Entenderam, gente? Ficou claro aí, né? A comunicação nessa conexão amorosa, a importância da comunicação na conexão amorosa e como a comunicação pode construir essa conexão amorosa e como essa conexão amorosa já natural que se forma ali a partir da paixão, né? Como ela também pode, né, contribuir para a construção dessa conexão mais elaborada, que depois no amor, como a gente falou ontem, né? Na paixão é um negócio mais assim, mais menos elaborado, né? No amor já é uma coisa mais consciente, já é uma coisa que a gente faz de uma forma mais complexa, com conexões mais, né? Então não é mais uma avenida reta, né? Tem que pegar atalho, tem que dar volta, tem que fazer uma curva, tem que subir, tem que descer, então já não é mais uma coisa reta, linear. Tá bom, gente? Gente, vamos lá. Amanhã é Dia dos Namorados, então eu desejo para todos, né, um lindo dia do amor. Então, para quem não tem namorado, tá tudo certo também, né? Porque que seja um bom dia para se refletir e para se brindar o amor, né? Vamos brindar o amor, o dia daqueles que amam. Devia chamar o dia daqueles que amam, né? E não só o dia dos namorados, né? O dia daqueles que amam. Porque também isso traz tanto problema, gente, se vocês soubessem, quando começa a chegar a faltar assim, sei lá, um mês e meio para essa data, um monte de gente deprime, fica bem sério o negócio. Oi, Rô, obrigada, obrigada, né? Então fica bem sério, algumas pessoas deprimem, né? Ficam para baixo, não é só mulher não, viu, gente? Homens e mulheres, nesse sentido, fica bastante. Então eu tenho bastante disso no consultório. Então deveria chamar o Dia daqueles que amam, né? Então vamos lá, vamos nós comemorar o Dia daqueles que amam. Eu vou comemorar. Vamos comemorar? Convido todos vocês a comemorar, tá bom? Gente, um beijão, um ótimo fim de semana, sexta-feira. Não posso dizer aquele sextou toda empolgada, porque como eu acabei de falar, não gosto desse tempo. Ah, para mim esse tempo escuro, com garoa, não gosto. Então eu não vou falar sextou com aquela empolgação, mas vou dizer um bom final de semana para todos. Comemorem aí, comemorem a vida. Quem tá sozinho, quem tem um companheiro, uma companheira, comemora com o companheiro, brinda, não perde essa oportunidade. Mesmo que seja casado, mesmo que já tenha 50 anos de casado, não perca essa oportunidade. E quem tá sozinho, brinda a si mesmo. Eu vi uma coisa esses dias no Instagram ou no Facebook, eu não lembro, de um cara, foi sensacional. Pensei até em fazer uma imagem parecida. O cara, ele botou a mesa de jantar dele encostada no. Ele tem uma parede de espelho, não sei se vocês viram. Ele colocou a mesa de jantar encostada na parede de espelho. Então ele arrumou toda a mesa e pôs a câmera aqui para filmar, de modo que você não vê a câmera no espelho. E aí ele põe a mãozinha dele e vai escorregando a mão assim até chegar no espelho, como se fosse a mão dele com a mão de uma outra pessoa. Aí ele faz assim com a taça de vinho, aí a outra pessoa tá, né? É o reflexo dele no espelho. Aí ele levanta, vai até o espelho dar um beijinho nele mesmo. Então tá ele lá comemorando o Dia dos Namorados. Eu acho que tá válido, tá valendo comemorar, brindar a vida é sempre importante. Tá bom? Então vamos brindar o dia do amor ou o dia daqueles que amam. Gente, ó, beijão pra vocês, até a próxima quinta, no próximo Conta Pra Gente, tá bom? Obrigado, muito obrigado pela presença, tá, gente? Beijos, até mais.